But in Genesis 2, when he made man, he said, I am Yahuvuh, Yahuwah, Jehovah. Mas em Gênesis 2, quando fez o homem, ele disse, eu sou YAHU, JUVUH, Jeová. What did it mean? I am the all-existence one who has created something all for myself to be a son of mine or a temporary or an amateur little one of mine. Glory! O que isso significava? Eu sou o todo existente que criei algo de mim mesmo para ser um filho meu, ou um temporário, ou um amador pequenino de mim. Glória! Why? He gave man. Jehovah means that he gave man to be an amateur God. Por quê? Ele deu ao homem, Jeová, significa que ele deu ao homem ser um Deus amador. Because he is Father God, and he made a man an amateur God, so he isn't self-existence anymore. He exists with his family. Porque ele é Deus Pai, e ele fez o homem um Deus amador, de modo que ele não é mais autoexistente. Ele existe com sua família. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Portanto, a incredulidade é o opróbrio dos povos, individualizando do homem e da mulher. Deus nos ajude a estarmos afastados da incredulidade, que é o pecado. Estando livre dela, estaremos livres de seus atributos. Crer e obedecer. Porque só dizer que crê em Deus, tudo bem. Não tem nada de errado a pessoa dizer que crê em Deus. Mas não tem benefício algum em relação à vida. Porque o apóstolo São Tiago, ele diz isto. Você crê que existe um só Deus? Tudo bem, está ótimo. Faz bem em crer. Mas acontece é que o diabo também crê que existe um Deus. Só um Deus, mas porém não obedece. Então faz bem em crer, mas você só mostra a sua crença, você só mostra a sua confiança a Ele, a sua fé a Ele, quando obedece a Ele, obedece a sua palavra. Bem, nós estamos vivendo dias de dificuldades, em que os homens têm se acostumado com a transgressão. Não é normal isto. O homem transgredir é normal, mas se acostumar com a transgressão a ponto de não ver maldade naquilo, é o ponto que está chegando. E cabe aos pregadores do Evangelho chamar atenção para este ponto. Vejam bem, tenho aqui uma frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele nos traz o seguinte: que Deus nos conceda que não fiquemos tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Estar em paz com o pecado. Agora, como que uma pessoa pode chegar a esta condição de cauterização de consciência
a tal ponto que ele não vê maldade no pecado e não vê necessidade de consertar aquilo. Pratica injustiça, como diz em Apocalipse 21. Quem é injusto, pratica mais injustiça. Agora, quem é justo, seja justo ainda. Falta sabedoria ao coração das pessoas. São imprudentes neste ponto, com uma coisa tão séria que é a vida eterna. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece pelas suas ações. É tolice mentir, é tolice cometer injustiça. Agora, nós podemos cometer injustiça sem querer, mas se o seu coração está ligado à palavra de Deus, aquilo vai doer ali. O coração dói. Mas vejamos o pecado que tão de perto nos rodeia. Portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, pessoas que eram como nós, como diz Elias, eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões. Davi era um homem como nós somos. E você vai encontrar também exemplos de mulheres na Bíblia, como vocês são, irmãs. Mas, porém, não cederam aos impulsos do pecado, da carne. E viveram e venceram o pecado através de um sacrifício imperfeito. Agora, que Deus nos conceda esta graça de conhecermos aquilo que realmente faz mal aos nossos corações. Em Isaías capítulo 59, nós temos estas expressões do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então ele está perfeitamente pronto, tem suas mãos estendidas, tem seus ouvidos atentos ao clamor. Mas o que também vem impedir? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e vossa língua pronuncia perversidade. O pecado está aí, e ele é sutil, e ele é custoso mesmo. Ele achando uma brechazinha, ele entra no coração do homem, e se enraiza ali, e leva aquela pessoa a não achar que aquilo é errado mais. Não, está correto. Está correto. Por que tem as mulheres fazerem o que fazem, sair nas ruas como saem? Que isso? Deus quer o coração. É uma perversidade da doutrina. Deus não quer só o coração. Se você der o coração para Deus, você deu você completo. Agora vejamos o perigo do pecado. Aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. É a mensagem de identificação 159. Vê? Porém, aí está. Vê onde nós chegamos? Note isto. O pecado é tão traiçoeiro, instala-se tão astuciosamente a ponto de você não saber que ele está lá. Quando você perceber, você já se tornou uma pessoa descrente, vai à igreja só por ir, já não tem mais prazer na lei do Senhor. O Salmo de número 1 já não mais faz sentido para você. Você não tem mais prazer na lei do Senhor. Você não medita mais na palavra do Senhor, porque aquilo não lhe causa entusiasmo. Outra coisa atraiu a sua atenção. O que tem atraído a sua atenção? O pecado é tão traiçoeiro,
instala-se tão astuciosamente a ponto de você não saber que ele está lá, até que ele o tenha completamente envolvido nele. Então você está totalmente envolvido no pecado. E então ele o tem em suas garras. Quando o apóstolo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria, fugi dos maus costumes, não se deixe enganar. Ah, mas é só isso, é só aquilo. Fugir da idolatria. Será que o povo não tem se tornado idólatra? Às vezes a gente fala sobre a prosperidade, as pessoas pensam que nós temos que ser totalmente pobres. Não, não tem isso. Deus não quer ver seus filhos passando necessidades. Deus não quer ver você em dificuldades. Você deve estudar, estude, ganhe o seu dinheiro melhor. Faça o que você puder para ter uma casa melhor. Não tem nada de errado nisto. Mas a idolatria que vem embutida na prosperidade, que ela é escondida. Ela vem embutida na prosperidade. Você pode perceber isto. Pessoas que não eram avarentas quando eram pobres, tinham pouco recurso, depois que ficam com mais recursos, agora que poderiam fazer aquilo que desejavam fazer, fazem menos do que faziam antes, porque se envolvem com o dinheiro. Então, o pecado é tão traiçoeiro e instala-se tão astuciosamente a ponto de você não saber que ele está lá até que ele o tenha completamente envolvido nele. Ter as coisas maravilhosas. Antes você não tinha essa avareza. Por que agora depois tem? Com razão o profeta diz: a prosperidade afasta o homem de Deus. Por que ele não diz que a prosperidade aproxima o homem de Deus? Afasta. Fugir da idolatria. Ela está camuflada. Ela está camuflada. Também Paulo, no seu conselho a Timóteo, ele o diz para fugir da prostituição. Ou mesmo aos Coríntios, né? Fugir da prostituição. No capítulo 6, ele diz, 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele diz para Timóteo, fugir dessas coisas, fuja daquilo que é pecaminoso, não dê ocasião ao diabo. Não se contente, não se conforme com a imoralidade, com a idolatria, com a indecência, com a mentira. Que Deus nos conceda esta graça, de que não fiquemos tranquilos, folgados no pecado. Olha, estar em paz com o pecado é uma lástima, é dormir no caminho do inferno. Agora, o que diz São Paulo aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 26 ao 28. De outra maneira, lhes fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então os homens viviam com o desejo de pecar, porque aquele sacrifício lá, antes de Cristo, não podia tirar o desejo pecaminoso do homem. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, muda a sua natureza. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Sem pecado. Então é isto. Você não tem mais necessidade de viver como prisioneiro disto. Agora, alerta-se. Que o pecado, ele é traiçoeiro. Ele é tão astuto que ele entra no coração do homem, da mulher, domina-o por completo e ele não vê mais erro naquilo. Ele se conforma com o pecado. Ah, o que tem isto? O que tem mais aquilo? Não faz diferença nenhuma. Mas faz sim muita diferença. Você deve cuidar-se de si mesmo, como diz o apóstolo, ordenando isto a Timóteo. Fugir da prostituição. Todo pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então essa história de que Deus quer só o coração, onde fica isto? Essa doutrina, ela é correta? Não. Ela não é correta. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se o seu coração pertencer a Deus, você terá prazer nas coisas de Deus e não se alegrará com o pecado, estará fora dele, você não estará tranquilo, você estará inquieto com qualquer deslize que você cometer. Você não estará em paz enquanto você não acertar aquilo que você precisa acertar. Agora, se você erra e aquilo não mexe com você, agora se você faz qualquer tipo de negócios, qualquer tipo de coisas e aquilo não entristece o seu coração, é tempo de você buscar o altar e orar e pedir a Deus para abrir os seus olhos e te dar entendimento, porque o pecado, como estava com Caim, jaz à porta. Olha, meus amados irmãos, que Deus nos dê essa graça de sermos aquilo que nós precisamos ser. Longe do mundo e perto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações, os vossos trabalhos, que Deus vos faça próspero, naturalmente, espiritualmente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.